Graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a todos eu quero cumprimentar com a paz do Senhor, pedindo a Deus que esta paz preciosa permaneça conosco para todos sempre. É um prazer, uma alegria para nós estarmos aqui e para mim poder compartilhar uma mensagem da palavra de Deus mais uma vez. É uma bênção do Senhor e é uma satisfação muito grande em nosso coração fazermos isso. Eu quero convidar a todos para a leitura da palavra. Está em Jeremias o texto, capítulo 1, versículos 4 ao 5. Você pode acompanhar conosco para nós ouvirmos mais uma vez a palavra do Senhor para nós. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 ao 8. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Eu creio que você está com a Bíblia, está procurando para nós juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém, glória a Jesus. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra para trazer a todos que estão ouvindo, assistindo, participando conosco, e eu quero entregar esta mensagem relacionando-a com o tema, o chamado de Deus. O chamado de Deus. Eu quero, através da Bíblia, usar alguns textos para mostrar aos irmãos que Deus tem na terra pessoas a quem Ele chamou para obras especiais. Nós olhamos na Bíblia e percebemos que Deus escolheu pessoas na terra e a essas pessoas Ele chamou para obras especiais, para tarefas maravilhosas. É muito importante pensarmos sobre isso, para nós mesmos buscarmos a Deus, para sabermos qual é o propósito do chamado que Ele tem para cada um de nós. É interessante que você ouça esta palavra, e eu quero, através da Bíblia, com a palavra, mostrar a você que Deus tem um chamado para a sua vida e que você possa buscar a Deus a respeito desse glorioso chamado que Ele tem para cada um de nós. O chamado de Deus geralmente tem 3 características, e isso se percebe no texto que nós lemos nesta noite. O chamado de Deus tem 3 características importantes. A primeira coisa que Deus faz, Ele chama. Em primeiro lugar, Deus chama pessoas para os seus propósitos, para a sua obra. Observe que aqui no texto, o primeiro versículo que lemos, diz que veio a mim. O profeta está falando e ele diz: assim veio a mim a palavra do Senhor. Veja que a iniciativa partiu de Deus. Era Deus quem estava chamando o profeta para a sua obra. Quando ele diz: veio a mim a palavra do Senhor. E isso se repete ao longo do livro, quando a Bíblia sempre vai dizer que Deus procurava Jeremias e entregava a ele a comissão, o chamado, para que ele profetizasse a sua palavra. Então, é sempre Deus quem escolhe. E é interessante perceber na Bíblia que Deus é soberano nessa escolha. O chamado de Deus é soberano. Deus chama a quem Ele quer, e o homem não interfere nisso.
A Bíblia diz, por exemplo, que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Havia muitas nações, muitos povos, mas Deus se agradou de escolher Israel para ser o seu povo particular. Se você conferir a Bíblia, no capítulo 19 de Êxodo, versículo 5, a Bíblia diz que Deus chamou Israel para ser uma nação particular, um povo especial, seu, uma propriedade exclusiva de Deus. Ele é soberano, ele pode fazer isso. A Bíblia mostra os homens a quem Deus chamou de maneira soberana, como por exemplo, a Bíblia fala de José, que era um projeto de Deus na terra, que veio dentre os filhos de Jacó. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Jacó tinha 12 filhos, e dentre aqueles filhos, Deus escolheu o 11º filho, que era José. Ele é soberano, ele pode escolher a quem ele quer. A Bíblia também conta da família de Jessé. Jessé tinha muitos filhos, mas no livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 15, ou melhor, 2 e 15, a Bíblia vai dizer que Deus escolheu a Davi, que era o 7º filho. Dentre todos os filhos de Jessé, Deus escolheu Davi, e a Bíblia registra enfaticamente que Davi era o 7º. Então Davi era o 7º filho de Jessé e Deus lhe escolheu. No Novo Testamento, a Bíblia registra na igreja de Antioquia muitos profetas e doutores, quando no capítulo 13, aquela igreja estava crescendo, diz a Bíblia que lá tinha profetas e doutores, homens preparados, e cita o nome de alguns, como por exemplo Manaém, Lúcio. A Bíblia fala de Simão, a Bíblia fala de Barnabé e de Saulo. E é interessante lá no texto que o Espírito do Senhor falou naquela congregação, e dentre os 5, Deus selecionou 2. O Espírito do Senhor disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 5 homens escolhidos, 5 homens preparados, mas o Senhor agradou-se de escolher a Barnabé e a Saulo. Dificilmente os homens escolheriam assim. Era difícil que alguém escolhesse a Saulo, mas o Senhor resolveu escolher aquele homem, e ninguém tinha nada a ver com isso. A Bíblia diz que até houve resistência quanto à escolha de Saulo. Algumas pessoas não apostavam no seu ministério. O próprio Ananias, que foi pelo Deus vivo, comissionado a orar por Saulo, ele não acreditava no ministério de Saulo, que futuramente, posteriormente, seria chamado de Paulo. Ananias questionou a Deus sobre a escolha. E no capítulo 9, versículo 15, a Bíblia diz enfaticamente: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Não era escolhido para Ananias, mas era escolhido para o Senhor. Dificilmente alguém olharia para Saulo e veria nele um profeta, um pastor, um homem de Deus, um apóstolo, dono de um ministério. Mas o Senhor resolveu escolher aquele homem. E diz a Bíblia que Saulo era um vaso escolhido para o Senhor. Dificilmente alguém olharia para mim e me escolheria para ser pastor. Mas isso Deus resolveu fazer. Eu não sei qual é o chamado que você tem, eu não sei qual é a obra que Deus te entregou para fazer, mas o que é certo é que Ele escolheu você, e isso é maravilhoso. A escolha de Deus geralmente tem 2 coisas interessantes, e aparece isso no versículo 5. Observe como diz a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Observe que a escolha
de Jeremias para o ministério se deu antes do seu nascimento. Jeremias não havia nascido e Deus já tinha uma escolha que apontava para ele. Jeremias ainda não tinha sido formado no ventre da sua mãe, mas Deus, na sua soberania, na sua eternidade, resolveu escolher aquele homem. E eu pergunto, o que é que alguém que não havia sido formado no ventre poderia fazer com relação a esse chamado? E é interessante, eu vejo isso na Bíblia, quando a Bíblia diz assim: e as nações te dei por profeta. Jeremias não teve como escolher o seu ministério e também não determinou a função que ele exerceria. Se você observar o versículo 1, a Bíblia diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Jeremias era oriundo de uma família sacerdotal e naturalmente ele seria sacerdote, cresceria na classe dos sacerdotes e poderia exercer o sacerdócio, que era um ministério praticamente mais fácil. Mas Deus resolveu mudar aquela situação, olhou para Jeremias e disse: eu quero você como profeta. Era a escolha do Senhor. Talvez você pensa que vai ser cantor e Deus quer te chamar para ser pregador. Talvez você está me ouvindo pensando que será um comerciante e Deus quer te chamar para ser cantor, para ser levita. Talvez você está me ouvindo e achando que vai ser político, que a sua caminhada é entre a política. E Deus está olhando e dizendo: mas eu chamei para ser pregador, para ser missionário, para ser ganhador de almas. Por isso é interessante você conhecer a Deus em oração, buscar a Deus e saber o chamado que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, não trabalhe fora da direção de Deus. Não viva fora do chamado que Deus tem para você. Eu quero usar da inspiração que Deus está me dizendo e lhe alertar que o tempo que você passar fora da direção de Deus é perdido. É melhor você se render ao Senhor e, assim como no exemplo da conversão de Saulo, dizer: o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o ministério que o Senhor tem para mim? Eu tenho me perguntado a Deus sobre isso, porque a Bíblia mostra, em segundo lugar, que o chamado de Deus, ele nos encarrega de uma obra. A primeira coisa que Deus faz é Ele chama. Primeiro Deus chama, eu creio que Deus me chamou. A segunda coisa que Deus faz, Ele entrega uma obra, uma tarefa, um ministério, algo a ser feito, uma missão. Qual era a missão de Jeremias? O versículo 9 responde: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias recebeu as palavras de Deus na sua boca, e agora ele tinha a missão de ser profeta. Jeremias seria profeta. Pronto, seu ministério estava aqui sendo definido. E aí as palavras de Deus estariam na boca do profeta. Sempre que Deus tinha uma mensagem, ele procurava Jeremias e ele seria o profeta, o porta-voz da palavra do Senhor. Jeremias era pregador da mensagem do Senhor. E aí, para nós, qual é a função que Deus te chamou para realizar? No mesmo texto de Atos capítulo 13, a Bíblia diz que naquela reunião do povo de Deus, o Espírito, eu acho interessante, irmãos, o Espírito do Senhor falou naquela congregação e disse o Espírito Santo, está escrito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Eu não sou professor de português como o doutor Valbert, mas quando diz assim, pastor Valbert, a obra
a que Deus tem nos chamado, a obra, eu entendo que ali era uma obra específica. O artigo definido, não é isso? A obra, o A, quando diz a obra, era uma tarefa específica. Está lá no texto, você pode conferir. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Quando o Espírito Santo falou, havia uma obra específica, uma tarefa determinada, um objetivo, um alvo para aqueles dois homens. Aí eu pergunto: qual é a obra que Deus tem na minha vida? Aí meu irmão deve se perguntar: qual é a obra para a qual Ele lhe chamou? Qual é a missão que Ele tem para você na terra? Qual é o chamado que Deus tem para você? Assim como perguntaram no navio para Jonas: qual é a tua ocupação? Esta pergunta o Espírito de Deus quer que você faça. Qual é a tua ocupação? Que ocupação é a tua? Porque é um prejuízo alguém querer ser alguma coisa que Deus não tem para ele. É um prejuízo alguém querer exercer o ministério para o qual Deus não lhe chamou. Alguém querer uma obra que Deus não entregou para ele fazer, ou do outro modo, alguém não fazer a obra para a qual Deus lhe chamou. Jeremias era profeta, foi chamado para isso. Eu creio que Deus me chamou para ser pastor. Eu nunca duvido do meu ministério. Sofrer, já sofri muito. Apanhar, apanhei muito. Mas nunca duvidei do chamado de Deus para a minha vida. Qual é a obra que Deus tem na sua vida? Qual é o chamado que Deus quer que você realize, que você pratique? É interessante você perguntar sobre isso. O chamado de Deus tem a terceira característica. Primeiro, Deus chama. Segundo, Ele comissiona, entrega uma obra, uma tarefa. E em terceiro lugar, quando Deus chama, Ele prepara. Irmãos, o chamado de Jeremias era um chamado desafiador. Jeremias teria uma tarefa muito difícil para realizar. Se você lê a Bíblia, o livro de Jeremias não é tão grande, dá de você ler fácil. Você vai perceber claramente que o chamado de Jeremias era um chamado difícil. Ele teria um ministério de dores. Ele é chamado, inclusive, na história, como profeta chorão, homem das lágrimas, alguém que chorava sempre pela pressão que tinha na sua vida. Observe que no versículo 17, Deus começa a preparar aquele homem, porque é interessante isso. Deus não apenas chama, não apenas entrega uma obra, como Ele também prepara quem Ele chama. Eu sei que para a obra que Deus me chamou, Ele me preparou. Eu sei, não duvido, que para a obra que Deus lhe chamou, Ele lhe preparou. O ministério pode ser pesado, mas o Deus que comissiona dá forças para nós suportarmos. O ministério pode ser de dores, mas o consolo vem do Deus Altíssimo. Aleluia! Eu não sei qual é a carga que estará ou está sobre os seus ombros, mas Deus não lhe deixará só. Ele será contigo para a realização da sua obra. O próprio Jesus nos lembrou dizendo: eu estarei convosco todos os dias. Ele está conosco, esta é a nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, perceba que está na Bíblia, e isso é graça de Deus para nós. Olha o versículo 17, quando a palavra de Deus diz assim: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta e diz-lhes tudo, fala tudo que eu te mandar. Hoje, meus pastores, não está fácil a gente cumprir isso aqui, porque para dizer tudo é um desafio. Para falar sobre prosperidade, não, os irmãos nos dão os ouvidos com facilidade. Prosperidade, bênção, amor, promessa, salvação, vida eterna, paz, alegria, crescimento, aí não tem dificuldade nenhuma.
Agora, quando a palavra é para corrigir, aí muita gente não aceita a correção. Quando a palavra é para reprovar, aí tem gente que não quer mais ser reprovado. E Jeremias sofria exatamente por isso, porque a palavra dele era do não, era de exortação, de correção, de arrependimento, que o povo deveria melhorar o caminho, que as pessoas deveriam ter uma atitude diferente, que deveriam se converter. Aí esse tipo de pregação não ganha a adesão do povo. Esse tipo de pregação não dá ibope, o pessoal não acha bom. E aí Deus disse: Jeremias, dize-lhe tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Eis que eu te ponho. Eu acho tão interessante isso aqui, meus irmãos, principalmente para quem é obreiro. Eis que eu te ponho por cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Eu já pedi isso aqui a Deus, porque eu não quero ser um obreiro frágil, emocionalmente, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem financeiramente, nem nada. O que eu acho bom é a força. Aí a Bíblia diz assim: eis que te ponho hoje por cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Pense no negócio forte. Aqui não tem nada fraco, só é coisa... cidade forte. Quem era Jeremias? Cidade forte, coluna de ferro. Pense numa coluna de ferro. E muro de bronze. Eu já pedi isso aqui para Jesus. Digo: Senhor, me coloca, porque às vezes a gente prega e o povo fica olhando assim com a cara ruim para a gente. Aí precisa você ser cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Por quê? Porque a pancada vem, a oposição chega, mas se você é coluna de ferro, melhor, cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze, batem em você, mas volta e cai, e você permanece firme. Porque quem tem um chamado de Deus não cai na adversidade. Quem tem um chamado de Deus não volta do caminho, mas permanece firme. E eu quero, com a inspiração que Deus me deu, dizer que Deus nos faça, que Deus lhe faça, como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Tem gente já tomando remédio por causa do coronavírus. Tem gente apavorada por causa da crise que nós estamos vivendo. Mas é preciso lembrar que a quem Deus chama, Ele estabelece na terra como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Se Deus te chamou para uma obra, Ele vai te preparar para essa obra. E a coisa que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que no versículo 19, encerrando o capítulo e também esta pregação, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Todo chamado tem oposição, todo chamado tem lutas, todo chamado tem provas, tem dificuldade, mas a coisa mais interessante é que o chamado também tem a presença do Deus que chama. O que eu acho melhor na Bíblia e no ministério é quando a Bíblia diz assim: eu sou contigo, diz o Senhor. Irmãos, não tem coisa melhor para uma pessoa ouvir do que a palavra do Deus eterno dizendo: não tenha medo, eu sou contigo. Tem coisa mais especial do que isso? Tem nada mais maravilhoso do que um mortal, pecador, pequeno, pobre e necessitado ouvir a palavra do Senhor dizendo: não tenha medo, eu sou contigo e eu te livrarei de todo mal. Se você é um chamado de Deus, se você tem na terra uma obra que Deus te chamou para fazer, assuma com lealdade esta obra e não tenha medo, porque é o Deus que te chamou, te ajudará na terra e te dará vitória. Se você recebe esta palavra, diga amém e glória a Jesus.